Ninguém pode ir para o céu se não se arrepender e se não crer. Quando Pedro prega seu primeiro sermão e o maior êxito da história, ele ganha 3.000 almas numa mensagem. Em Atos capítulo 3. E lá ele explica aqueles varões israelitas que estavam lá. Tinham pessoas de todas as cidades circunvizinhas. Ele prega que eles mesmos crucificaram o Messias. Quando aquelas pessoas ouvem aquilo, vocês mataram o Messias enviado a Israel. Eles entenderam aquela mensagem após o dia de Pentecostes, onde os discípulos começaram a falar em línguas. Então, quando Pedro explica aquele milagre das línguas, eles se arrependem a tal ponto que o texto diz: e compungiram-se o seu coração. Se arrependeram verdadeiramente. E o texto diz que foi acrescentado 3.000 almas para a vida eterna naquela mensagem. Mas por quê? Porque eles se arrependeram dos seus pecados e creram que Jesus era o Filho de Deus. Por isso que eu disse que sem arrependimento e fé ninguém pode ser salvo. Agora, o que é arrependimento? Irmãos, arrependimento vem da palavra metanoia, tá? Vem do grego metanoia. Significa mudança de pensamento, mudança de caráter, mudança de conduta, mudança de atitudes, mudança de toda a sua vida. Quando você se arrepende, o que você odiava, Deus, santidade, ler Bíblia ali no culto, agora você ama. Ninguém precisa impor para você: vai na igreja, minha filha. Ninguém precisa ler a Bíblia, moleque. Não. Você vai ler porque você tem prazer, porque você antes odiava, agora você ama. Por quê? Porque você se arrependeu dos seus pecados. A mesma coisa. Tudo que você amava no mundo antes de se arrepender, ao ouvir o Evangelho. Beber. Encher a cara. Fumar, roubar, mentir. Trair a esposa. Ser falso. Andar segundo o curso do mundo. Tudo que nós amávamos antes no mundo, antes de ouvir o Evangelho e nos arrepender, hoje você odeia mentir, você odeia roubar, você odeia cobiçar, você odeia fazer essas coisas que desagradam a Deus. Por quê? Você se arrependeu dos seus pecados. Agora, como que vem o arrependimento? Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve o Evangelho, você entende o que foi a obra de Cristo naquela cruz. Nós estávamos condenados diante de Deus. Você pode pensar assim: eu sou bom, eu não tenho mais pecado. Quem nunca odiou? Quem nunca cobiçou aqui? Quem nunca falou o nome de Deus em vão? Quem nunca mentiu? Quem nunca mentiu? Então, o que nós fizemos com a lei de Deus? Quebramos totalmente. Destruímos com o decálogo. A lei veio para manifestar o nosso pecado. É impossível cumprir a lei de Deus. Ninguém pode cumprir a lei de Deus. É impossível. Nunca ninguém cumpriu. Por isso que a lei veio para manifestar o nosso pecado. E por isso que, sabendo disso, Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Justificados dos nossos pecados. Então, veja o que Deus fez, o plano da salvação. Agora é o seguinte: você não pode se arrepender para ser salvo se você não tiver convicção do seu pecado. Se o Espírito Santo não agir em nós e nos convencer que somos pecadores, que nós pecamos contra Deus, que nós ofendemos a santidade de Deus, se o Espírito Santo não vier no seu coração e disser, te mostrar, te dar convicção que nós pecamos, que nós somos abomináveis diante de Deus, porque Deus é santo e nós somos corruptos, não pode ser salvo. E é isso que eu quero pregar hoje para os irmãos. A salvação. Não adianta eu dar a cura para vocês. Não adianta eu pregar e ministrar a cura. Porque se você ainda não é salvo, é como se eu enfaixasse você com lepra. Ela tem que ser curada lá dentro.
o âmago do nosso ser, a obra da regeneração. Regeneração é o novo nascimento. É o que diz em João capítulo 3. Quando Nicodemos foi encontrar com Jesus à noite, Jesus falou que necessário era nascer de novo. Então nós não podemos ser salvos se nós não nascermos de novo. O que é nascer de novo? Regeneração. Você é refeita uma nova criatura em Cristo. Você morre para a sua vida de pecados e você é refeita uma nova criatura. Então, é isso que tem que ser tratado em nós primeiro. Ele quer primeiro tratar o seu interior. Ele quer te salvar, ele quer te regenerar. Ele quer te dar um novo caráter, um caráter transformado, um caráter renovado, que vai glorificar Ele, ao invés de nós vivermos ainda em certos pontos no mundo. Às vezes, coisas no mundo podem nos atrair. E Ele quer tratar isso em cada um de nós. Então, o que é o arrependimento? Irmãos, prestem atenção. Porque diante de nós vivemos aqui 20, 30, 70 anos. E acabar essa vida, morrermos e não sermos salvos. Porque adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Não adianta nada. É sacrifício de tolo. Eu não conheço os irmãos aqui. Porém, eu sinto falar isso para os irmãos. O que é o arrependimento? Arrependimento não é assim, ó. Você se esquece de Deus, né? Você vai cometer um pecado. Ah, Deus, me arrependo. Ah, me arrependi. Isso aqui. Ah, meu Deus, me arrependo de novo. Isso não é arrependimento. Se você peca um dia, peca outro dia, peca regularmente, a prática do pecado é uma evidência na sua vida, você tem grandes probabilidades de não ser salvo. A prática do pecado, não um pecado a cada 6 meses, sem querer, é diferente. Então, arrependimento, irmãos. Por favor, escute esse pregador. Eu não vim ganhar fama, eu não vim dizer para você o que você quer ouvir. Eu não posso dizer isso. Deus não me deixa dizer. Deus não me deixa dizer essas coisas. Só sai da boca o que nós precisamos ouvir. E o que nós precisamos ouvir, eu creio hoje que é nessa noite, é que nós devemos nos arrepender todos os dias dos nossos pecados. Por mais que nós não nos consideremos pecadores, devemos nos reconhecer que somos pecadores. Devemos reconhecer que nós pecamos contra Deus, pecamos contra nossos familiares. Quantos de nós xingamos já nossa mãe? Quantos de nós brigamos com nossos filhos? Quantos de nós nos iramos com as pessoas? Deve haver arrependimento. Às vezes nós xingamos alguém ou temos mágoa no nosso coração, ressentimento por ter feito algo errado e não pedimos perdão para aquela pessoa. Devemos pedir perdão. Devemos confessar nossos pecados. Deus não pode salvar ninguém se nós não confessarmos nossos pecados a Deus. Por isso que ele diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem que é esse? A igreja que se chama. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, quem? A igreja, nós, se humilhar e orar e se arrepender dos vossos pecados, eu virei, perdoarei e sararei a sua terra. Então, irmãos, nós temos que entender que nós pecamos. Não podemos ver o pecado apenas como um arranhão, apenas como uma coisa que não tem relevância. Não, o pecado, irmãos, é o que destruiu com essa terra. A terra era perfeita em Gênesis 1 e Gênesis 2. Não havia pecado e nem morte, nem maldição alguma, nem dor. Quando o homem peca, uma única desobediência, ele tem que começar a plantar em espinhos. A terra produziu abrolhos, espinhos, coisas ruins. A mulher, dores na gravidez. O desejo para o seu marido. A maldição se instalou na terra por causa de um único pecado. E quantos pecados nós cometemos? Irmãos, arrependimento não é pegar e dizer Deus me perdoa apenas. Isso é muito superficial. É você reconhecer que é pecador. Satanás sabe que é pecador, peca todos os dias e ainda fala, eu sou muito bem no que eu faço. Irmãos, arrependimento é você chegar diante de Deus na cabeceira da sua cama essa noite e na outra noite e no outro dia e dizer, meu Deus do céu, como pecador eu fui. Deus, eu me arrependo de ter dito aquelas coisas para aquela pessoa. Senhor, meu Deus, eu me arrependo de um dia eu ter pecado contra o Senhor. Senhor, meu Deus, eu me arrependo
de cometer iniquidade, de trair aquela pessoa. Deus, eu me arrependo de ter mentido para os meus pais, de ter ferido meus filhos. Eu me arrependo, Deus, de ter roubado no trabalho. Deus do céu, eu me arrependo. Deus, não há outra salvação além de ti, Senhor. Eu sei que sou Deus soberano e eu preciso me arrepender, Senhor. Dá-me o teu Espírito, por favor. Eu me arrependo, Deus, pela tua misericórdia, por favor, me salva. Isso é arrependimento. Confessar os seus pecados. Devemos fazer isso. Do contrário, não seremos salvos. A salvação está aí para todos nós. Basta a gente se arrepender. Você já fez isso? Você já confessou seus pecados a Deus? Temos muitos pecados, irmãos, não confessados. E devemos pedir perdão. E nunca mais cometer novamente. Nunca mais. Então a gente deve ter isso em mente, irmãos. Que sem arrependimento, nós não seremos salvos.